Eu sou Janaína Cerejo, sou professora de redação do UPT, pedagoga pela UESB e atualmente eu sou estudante do mestrado em educação também na UESB. Então, fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente viu até aqui, bom, nós já aprendemos um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo e a sua estrutura. Aprendemos também que esse é o tipo textual que é cobrado no Enem. Então, para isso, a gente viu que a correção do Enem é dividida em 5 competências, certo? Cada uma dessas competências vale 200 pontos. E já apresentamos a competência número 1 e número 2. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a competência número 3, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida e consigam tirar 200 pontos nessa competência também. Então, vamos lá. Essa competência, ela visa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta da redação. Mas, gente, isso é muito fácil, porque tudo isso a gente já viu nas características do texto dissertativo argumentativo. Essa competência é justamente para reafirmar esse tipo textual. Então, fatores importantes que a gente precisa considerar é a seleção de argumentos. Bom, eu escolhi um ponto de vista, certo? Eu quero defender essa tese, eu quero defender essa ideia. Então, eu preciso selecionar alguns argumentos que convençam o leitor e principalmente o corretor de que o que eu estou escrevendo faz sentido. E então deve haver uma relação de sentido entre as partes do texto. As partes do texto a gente já sabe, né? É o começo, o meio e o fim. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, deve haver uma relação entre essas três partes, de modo que a introdução introduza justamente o que o desenvolvimento vai trazer com mais detalhes e que a conclusão realmente tenha sentido com o que você disse lá no início, porque não adianta você falar uma coisa no início e finalizar o seu texto falando de algo completamente diferente. A proposta não é essa. A proposta é que o seu texto todo tem que ter sentido. Então, precisa haver uma progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Como assim? Uma progressão temática é quando você começa a apresentar primeiro o que você vai dizer, igual eu fiz no início dessa aula. Eu apresentei um pouco sobre o que a gente ia falar, mas eu não dei detalhes sobre isso. Eu estou detalhando agora, no meio da nossa aula, no desenvolvimento da nossa aula. Então, está acontecendo uma progressão. Eu comecei apresentando e depois eu vou desenvolvendo sobre as ideias que eu apresentei lá no início. Desenvolvimento dos argumentos, com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Então, é a mesma questão. A gente vai desenvolver um pouco os nossos argumentos e vai trazer a explicitação para demonstrar a relevância dessas ideias, entendeu? Então, quando a gente está lá dissertando, escrevendo sobre determinados assuntos, a gente pode trazer algumas explicitações para reforçar a ideia que a gente está defendendo. Para isso, a gente precisa de uma coisa que é fundamental, certo? Que se chama coerência. Na verdade, se a gente conseguir, vamos ter uma aula que trate só sobre coerência, porque ela é extremamente importante. Mas, resumidamente, a coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo com a expectativa do leitor. Vamos lá. Então, essa coerência, ela é a soma das ideias apresentadas no texto, ou seja, das suas ideias principais, certo? Junto com a proposta da temática. Então, as suas ideias apresentadas têm que ter conexão com a proposta
mas ela também precisa ter, suas ideias precisam que todo aquele seu conhecimento que a gente viu na competência 2, certo? Eles sejam demonstrados com conexão com as ideias que você tem e que você está apresentando no seu texto. Então, você pode trazer algumas referências, sim. E para isso, o próprio documento do Enem, ele sugere um projeto de texto. O projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. Então, eu acho que aqui a gente pode dizer que é como se fosse o rascunho. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa da sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Ou seja, quando você faz um projeto de texto, quando você faz o seu rascunho antes de escrever diretamente na folha da redação, você está estabelecendo ali um projeto mesmo para aquilo que você vai escrever. E um projeto ele pode sofrer e deve sofrer alterações. Então, é onde você vai elencar todos os pontos que você quer abordar, mas sempre de uma forma que seja coerente. Por exemplo, você consegue identificar o início, o meio e o fim, e para além disso, você consegue ver que todas as informações ali contidas fazem sentido com os argumentos que você está defendendo, certo? Mais uma das recomendações. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Então, é basicamente o que eu acabei de dizer. Deixe suas ideias fluírem, anote todas elas no seu rascunho, no seu projeto de texto, e em seguida você consegue organizá-las de forma mais pertinente, certo? Verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Então, você já selecionou, certo? Suas informações, seus fatos, suas opiniões, mas agora você precisa selecionar e realmente verificar se aquelas informações, se aqueles dados, eles têm coerência com o que você está defendendo. Porque assim como a gente já disse anteriormente, não adianta você trazer um ótimo argumento, uma ótima informação, algo que seja realmente extremamente verídico, mas que não tem nada a ver com o que você está defendendo, entendeu? Então, essa informação pode te atrapalhar. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas no seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto do texto. Então, pense que, além de você que está escrevendo, alguém vai ler o seu texto. Então, essa pessoa precisa entender exatamente o que aquele texto está dizendo, porque ela não está dentro da sua cabeça para saber o que é que você está pensando. Então, você tem que colocar de uma forma muito clara no papel que a pessoa que esteja lendo compreende exatamente o que você quis dizer. Então, você não pode trazer ambiguidades, você não pode trazer coisas com duplo sentido ou ideias que não casem entre si, porque o leitor vai ficar confuso. Examine com atenção a introdução e a conclusão, para ver se há coerência entre o início e o fim. Isso também a gente já apontou, mas é importante destacar novamente. Quando você conclui seu texto, ele precisa estar de acordo com aquilo que você introduziu, porque a sua ideia mesmo central, ela não pode se diferir da introdução. Observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Bom, isso daí também a gente já falou um pouco. O desenvolvimento do seu texto, ele tem que estar 100% de acordo com aquilo que você está defendendo, certo?
Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com as outras ideias apresentadas. Aqui eu trouxe para vocês uma redação do Enem de uma pessoa que trouxe algumas características de contradição. Então, no primeiro parágrafo, o autor desse texto, né, o candidato desse texto, falou que o ser humano não é manipulado por esse serviço. Mas o restante todo do texto dele afirma que existe sim uma manipulação. Inclusive, ele dá dicas para evitar esse tipo de manipulação. Ou seja, existiu aí uma contradição. No início ele falou uma coisa, no desenvolvimento e na conclusão ele falou coisas completamente contrárias. Completamente. Então, ele não conseguiu aí sustentar o seu argumento até o final do texto. Não é recomendado fazer esse tipo de escrita. Bom, aqui nós temos um outro texto que diz assim: a internet está muito presente no nosso dia a dia, sendo usada tanto no trabalho como em casa, coletando muitas informações de nossas navegações. Com base em nossas pesquisas, essa inteligência artificial coleta informações em nosso banco de dados e nos mostra somente aquilo que queremos ver, fechando nossos olhos para coisas diferentes, fazendo-nos criar uma prisão pouco ampla do mundo. Desse modo, nossos pensamentos são aquilo que a internet escolhe nos mostrar. São moldes feitos para uma inteligência artificial e que seguimos sem nem perceber. Bom, antes de fazermos a análise sobre a competência 3, eu quero que vocês vejam que esse texto ele apresenta certa coerência e coesão. Por exemplo, no início, no desenvolvimento, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, o autor desse texto defende, aparentemente, o mesmo ponto de vista. Né? Consegui enxergar isso, não achei que está sem coerência, não, achei que está legal. Mas ele traz poucas informações, e aí eu deixei em destaque aqui esses trechos, com base em nossas pesquisas. Que pesquisa? O autor não disse que pesquisa é essa. Coleta informações em nosso banco de dados. Que informações? Que banco de dados? De onde você tirou isso? Da sua cabeça? Pode até ter sido, mas essa justificativa não vale, viu, gente, na redação do Enem. Então, esse texto, apesar de ter coerência e de ter um início, um meio e um fim, pode-se dizer, ela traz poucas informações. A explicação de como a coleta é feita não aparece, ou seja, a gente não sabe como foi feita essa coleta de dados, com quem foi feita essa coleta de dados, e há falhas no desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Então, não é um bom exemplo a ser seguido. E aqui nós temos uma redação que tirou nota 200 nessa competência, e eu também não vou fazer a leitura dela por completo, porque é uma redação de 30 linhas e a letra está bem apertadinha, então eu vou dar um tempinho aí para vocês tirarem um print ou fazerem a leitura do texto, e aí depois a gente segue com a nossa aula, tá bom? Bom, para quem leu, vai compreender que essa redação utiliza repertório com referências pertinentes, certo? Defende o seu ponto de vista, tem argumentos que convergem, sim, e há coerência entre o início e o fim, que é a introdução e a conclusão. Ao longo do texto, a pessoa que escreveu essa redação aponta o nome de alguns autores, certo? Ali no início ele já cita Adorno. No meio do texto a gente vê falando um pouco sobre Michel Foucault e assim ele desenvolve a escrita do texto. E isso por quê? Porque as ideias dos autores que essa pessoa trouxe para o texto
fazem sentido com a tese que ela quer defender. Então, quem escreveu esse texto conseguiu atingir a competência e tirou nota 200, está nota 10. É um texto que vale a pena vocês lerem e seguir aí como exemplo. Bom, resumindo, você deve ter uma apresentação clara da tese e seleção de argumentos que a sustentam, certo? Então, a sua tese não pode ser algo complexo. E a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, de que quanto mais difícil, melhor. Não. Quanto mais claro, enfim, mais explicativo for e mais simples for a nossa escrita, melhor ela vai ser compreendida. Então, a gente precisa ter essa apresentação e selecionar os argumentos. Explanação das ideias é fundamental, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Então, ainda que eu traga no meu próximo parágrafo uma ideia diferente do parágrafo anterior, eu preciso dizer os motivos, eu preciso fazer uma relação com a ideia anterior. Eu não posso simplesmente mudar de assunto como se nada estivesse acontecendo, certo? O desenvolvimento dessas ideias deve ocorrer por meio de explicação ou exemplificação das informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Então, vejam que a gente está sempre batendo na mesma tecla, porque as competências, na verdade, elas estão interligadas, certo? Então, é como se uma completasse a outra, certo? E aí eu trouxe os níveis de desempenho, é aquela mesma tabelinha de pontos, e aí eu vou ler para vocês uma redação que tira 0 e uma redação que pode tirar 200 pontos. Mas é importante que vocês também copiem, ou tirem print, ou imprimam, enfim, qualquer coisa para que vocês fixem essas ideias. Uma redação nota 0 apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Então, ela consegue até dizer qual é a sua proposta, mas não consegue trazer algumas informações que relacionem com o tema. Então, vejam que é muito importante saber a relação dessas referências, dessas informações, desses fatos e da sua própria opinião com o tema que está sendo solicitado ali na proposta de redação. Uma redação com 200 pontos nessa competência apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Então, a ideia precisa novamente ser autêntica, precisa ser algo novo, né? E tem que ser de sua autoria, você precisa defender um ponto de vista e ela tem que ter uma organização, precisa ter coerência. Resumidamente, essa competência se baseia praticamente no tipo textual dissertativo argumentativo. Se sua redação não atender à estrutura, ela não será avaliada em nenhuma das competências. Isso é importante a gente destacar em todas as competências, certo? Então, vocês precisam se apropriar desse tipo textual. Bom, então eu trouxe aqui como uma proposta de atividade a seguinte tarefa. Vocês vão selecionar uma dupla, né? Vai ser você e mais um colega. E aí, vocês se lembram, né, da atividade que a gente solicitou que vocês fizessem na aula anterior. E aí vocês vão pegar aquela mesma redação, sem mexer em nada, e vai trocar com o colega. Ou seja, você vai enviar a sua para ele, ele vai enviar a dele para você. A partir daí, você vai corrigir a redação dele e ele vai corrigir a sua, mas conforme as competências 1, 2 e 3, que são aquelas que já foram apresentadas até agora, certo? Depois que vocês fizerem essa correção, vocês vão devolver para o colega, e o colega devolve para você, e aí vocês vão reescrever a mesma redação, só que agora considerando
as correções feitas pelo seu colega. Por que a gente pensou nessa proposta de atividade? Primeiro que é interessante a interação entre vocês, já que a gente não está se vendo, né, presencialmente, pessoalmente. Então, essa é uma possibilidade de vocês se aproximarem de algum colega, pode ser alguém que você já conheça ou pode ser alguém que você ainda não conheça. Vale dizer que não estamos aqui para julgar a escrita de ninguém, a gente está aqui para aprender, e quando a gente corrige o texto de outra pessoa, às vezes a gente consegue enxergar coisas que no nosso texto a gente não vê. Então é sempre bom ter uma outra pessoa para ler o nosso texto, né? Até a gente que é professor ou que já está, enfim, na faculdade, a gente comete muitos erros e que a gente só vai enxergar quando outra pessoa lê. Então, é interessante a gente fazer esse exercício, lembrando também que enquanto vocês corrigem o texto do seu colega, você também está aprendendo, certo? Você aprende com o erro dele e você aprende com o acerto dele também. Essa é a nossa proposta de atividade de hoje. Eu me despeço aqui. Esse é o meu contato do Instagram, que eu estou disposta a conversar com vocês, a tirar quaisquer dúvidas que sejam mais breves, mas principalmente para a gente tentar estabelecer uma relação mais próxima, tá bom? E lá eu também vou ficar postando algumas dicas de redação, ele foi feito exclusivamente para vocês, do Universidade para Todos. Quem quiser me mandar alguma redação ou tiver alguma dúvida ou conversar algo mais pessoal, quiser me mandar algum feedback ou alguma dica ou algo que vocês não gostaram no vídeo, vocês podem estar mandando também no meu e-mail, tá bom? Então é isso, boa produção e se joga para a gente tirar nota 1000 no Enem. Beijo, tchau, tchau.